Olá, galerinha! Então vamos lá, esse aqui a gente já passou em aula, mas não tem problema, vamos de novo. Quando eu falo sobre a extração de areia, diminuição de áreas de praias, tá certo? Aumento da diversidade jamais, né? Qualquer extração de resíduos ou de recursos no meio ambiente não vai aumentar a diversidade. Diminuição do número de espécies e aumento dos processos erosivos, tá certo? Na 2, está mostrando aqui, né, de desflorestamento em relação à perda de espécies. A construção de hidrelétricas, contribui para a proliferação de organismos aquáticos. Jamais. Extinções acontecem naturalmente, a ação antrópica tende a aumentar essa taxa, contribuindo positivamente, nem isso nem está certo. Não que a extinção não aconteça naturalmente, isso é verdade. Mas não na razão que fala sobre a antropização, né? Aqui tá tudo certo, a diminuição do desmatamento seria a única medida para preservar a diversidade. Imagina se fosse a única coisa que tivesse que fazer. Aqui fala sobre esse poema em relação a isso. A mata ciliar é uma proteção natural, certo? Que segura a vegetação. O aquífero Guarani não possui risco de ser contaminado pelos agrotóxicos, pois é um lençol freático. Mesmo que fosse, né? Seria contaminado, sim. O desmatamento ao reduzir a formação dos rios voadores, que são aquelas nuvens formadas pela evapotranspiração da floresta, pode provocar a diminuição do volume de chuva em regiões diferentes, sim. A queima dos combustíveis fósseis libera diversos gases na atmosfera, como o monóxido de carbono, que também pode provocar asfixia, sim. E o vazamento de petróleo pode dificultar a passagem de luz, sim. Aqui a gente está tratando do aquecimento global, ou a intensificação do efeito estufa, só que cuidado, o efeito estufa é natural. E como que isso é provocado pela liberação do gás metano, né, através da fermentação nesses organismos herbívoros. É que eu tô falando de bioacumulação. Bioacumulação é sempre nos níveis tróficos superiores. Então, o nível trófico mais superior aqui dessa cadeia são os peixes. E tem que ser os carnívoros, porque os herbívoros, né, vão comer da plantinha. A plantinha não tem tanto acumulado como no próximo nível. Aqui, em relação à diminuição da pegada ecológica, o que mais vai evitar? Evitar o consumo diário de proteína animal, por conta de toda essa questão ambiental, não só dos gases do efeito estufa, mas também da própria utilização de ração, né? A gente sabe que muito da agricultura é mandada para a pecuária, fora os hectares desmatados para o campo e tudo mais. Diminua o consumo de alimentos produzidos próximos, fabricados por métodos artesanais. Isso diminui, já está diminuindo a pegada. Então teria que aumentar o consumo disso. Assim como este e assim como este. Então, o único que realmente diminuiria ali. Em relação a esses textos, o campo agrícola, o modelo agrícola, né? A gente pode falar sobre a eutrofização e contaminação do solo, mas também preservando algumas áreas. E como que vai levar através da lixiviação, que é a chuva que vai carregar tudo isso através do lençol freático. Esse aqui a gente vai começar a comentar na semana que vem. Aqui nós temos o exercício do Enem. Sabe-se que o aumento da concentração de gases é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades que podem contribuir tanto para a emissão quanto o sequestro desses gases. De que maneira as práticas agrícolas ajudam a minimizar o agravamento do efeito estufa? Evitando a rotação de culturas, isso tem que, na verdade, ser propagada aí, fazer a rotação de culturas, né, para aumentar a fertilidade do solo. Liberar o CO2 presente no solo, aumentar a quantidade de matéria orgânica do solo, porque quando você faz isso, você aumenta a fertilidade do mesmo, então daí você tem mais vegetais crescendo e com isso tem mais sequestro de carbono, queimando a matéria orgânica ou atenuando a concentração de resíduos vegetais. Não faz sentido aquela ali. Aí nós vamos para esta aqui, vamos lá. Teve um incêndio. Os impactos ambientais do incêndio podem durar pelo menos 5 anos. Começou no dia 2 de abril e foi contido apenas no dia 10.
Sobre as consequências desse incêndio. Os produtos químicos resultantes do incêndio e liberados no ambiente são chamados de poluentes secundários. São primários, né? Saem a partir do incêndio. Queimadas favorecem a incorporação de carbono no solo. O enriquecimento da camada de humus e são condenáveis sob o ponto de vista ecológico. Eu não sei o que é condenável, se é a queimada ou se é o humus, mas ele não vai enriquecer o solo. Os resíduos químicos que atingiram o ecossistema aumentaram a temperatura da água, reduzindo a quantidade de oxigênio nela dissolvido, o qual é essencial para a vida aquática, certo? A emissão na atmosfera de SO2 resultante desse incêndio ocasionará a formação de chuvas ácidas, sim, né? Porque o hidrogênio vai se combinar com esse enxofre. O dióxido de carbono liberado na fumaça tem como principal efeito ligar-se à hemoglobina, formando a oxiemoglobina. A oxiemoglobina você carrega quando você se liga ao oxigênio. Isso é diário, é necessário. Aqui vai falar da bomba atômica, das fissões nucleares. E vamos lá. Ué, será que... Deixa eu ver só se eu pulei. Ou é isso mesmo? Tá, vamos ler então. Aqui tá falando sobre a fissão nuclear. Do urânio pode gerar diversos produtos distintos, isótopos radioativos. Uma reação isotérmica quer dizer que libera calor, né? Daí tá falando sobre a bomba atômica em si. Vamos lá. Apesar da produção de grande quantidade de energia a partir do emprego de uma pequena massa de urânio, a fissão apresenta o inconveniente de produzir isótopos radioativos, resultando no lixo atômico. Os resíduos formados em um reator sofrem desintegração e emitem radiação ionizante, bastante nociva. Daí tá falando de Fukushima, do Césio 137. Tá, aí diz assim, na figura 1, quais são os níveis tróficos ocupados pelos peixes, identificados pela letra A e B? Bem tudo a ver com a antropização, mas tá. A letra B pode ser primário, né, já que ele está se alimentando de fitoplâncton e sedimentação, ou secundário, quando está falando ali dos organismos bentônicos. E o peixe A, ele é terciário, porque, ó, aqui seria o produtor, seria o primário, esse aqui seria o terciário na realidade, né? Aqui seria o primário, aqui seria o secundário. E aqui seria ou o secundário ou o terciário. É possível observar na figura 1 que a concentração do Césio é maior nos últimos níveis tróficos. Isso aqui é a magnificação trófica, a bioacumulação que a gente tinha comentado.